Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Tobias, no capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Tobias 1. Tobite, da tribo e da cidade de Néftali, situada na Galileia Superior, acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Cefete. Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo, de que podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Néftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava ao Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos proselitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus, tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho, como cativo, no meio de sua tribo, a cidade de Nínive. Embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura, e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir aonde quisesse, e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata, mediante um recibo. Passou o tempo. Tobite ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus, e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfemias, mandou assassinar, na sua ira, um grande número de israelitas, Tobite sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobite, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher e, como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos. E Tobite voltou para a sua casa. Tobias 2. Algum tempo depois, num dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobite. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo, para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobite levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para a sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor. Lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: vossas festas mudar-se-ão em luto e lamentações, AM 8,10. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente,
já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para a sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, voltou para a sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância, e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Mas perseverou firme no temor de Deus, e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém Tobit repreendia-os, dizendo, não faleis assim. Somos filhos dos santos, patriarcas, e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer, e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera, como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse, vê que ele não tenha sido roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação, tua esperança é manifestamente vã. Tobias 3. Tobit, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justo, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos e não temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe, não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e aí ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E, orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao 3º dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma. Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós, que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei minha alma pura de todo o mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque eu não era digna deles. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios.
Mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Estas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo, diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Tobias 4. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho. E disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e fez que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepultura ao meu corpo, honrarás tua mãe todos os dias de tua vida. Porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela, por sua vez, tiver cessado de viver, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Dá esmola dos teus bens, e não te desvies de nenhum pobre, pois, assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda a fornicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. A todo o que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora, que a paga de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo, e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Tobias, nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Paz e bênção a todos.